Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Ré Carlos, estou falando aqui do Pará. No momento eu estou fazendo uma conexão aqui de chamar meu convidado, aguarde só um minuto. Eu estou aqui Eu estou no ar? Cobriu a câmera? Cobri que eu estou procurando o Luiz Fernando. Pronto. Eu gostaria que o Luiz Fernando entrasse, que eu não estou conseguindo convidá-lo. Eu sou o Ré Carlos, eu falo aqui diretamente do Pará. Eu sou um homem trans. Estamos aqui no festival, primeiro festival Transmasculinizando, que é uma marca da ANTRA, Associação Nacional das Travestis do Brasil. Agradecendo logo desde pronto a disponibilidade e o esforço da ANTRA em conjugar esforços com homens trans e coadjuvar junto com homens trans no sentido de organizar este festival. Eu não posso deixar de acreditar esta menção. Luiz Fernando, me apareça, por favor. Luiz Fernando Shoa é o meu convidado. Eu vou dividir essa tela e esse debate de conjuntura política e econômica na perspectiva de pessoas transmasculinas. Trabalho, emprego e renda. Nós vamos tentar dialogar um pouco nesse sentido, porque não existe nada mais importante do que a política. Todas as relações sociais, todas as questões da sociedade, elas são resolvidas pela política. Desde Aristóteles para cá, a civilização não tem conseguido outro método, outra forma, outro caminho. Nós estamos aqui esperando o Luiz Fernando. Não sei se você já entrou, Luiz Fernando. Luiz Fernando Shoa. Pronto, já fiz a conexão com o Luiz Fernando. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, Carlos, tudo bom? Boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite, querido. Amei a camiseta, eu tinha uma também. Boa noite a todos, todas e todes. Fico lisonjeado por um ícone do movimento LGBTQIA+, e de me convidar para compor uma live. Nossa, fico altos corações aqui. E é uma pessoa que eu admiro bastante. Rai Carlos é uma pessoa que eu admiro a longa data. Fico feliz por você ter me convidado. E aí compor essa live com você. Sem Muito palavras bem. aí. Bom. Para expressar meu agradecimento. Tá, então aguarde um pouquinho que eu vou lhe apresentar. Eu vou primeiro me congratular com a ANTRA e com todos os convidados deste dia. Nós, homens trans do Brasil, não existe nada que a gente possa discutir no âmbito das transmasculinidades, das transgeneridades e de pessoas trans e de LGBTI se não falarmos da ANTRA. Se nós não falarmos da luta das travestis que começa essa história em Stonewall em 68 nos Estados Unidos. Então nós não podemos esquecer nunca desse marco. E parece que às vezes as pessoas falam, é como se já tivesse tudo pronto, e hoje as pessoas só se queixam das coisas que não foram viabilizadas e realizadas. Sendo assim, eu faço o introito dessa live com este texto e dizer o seguinte, recorrer a Frida, que
as pessoas têm o direito de pensar como quiserem, entendeu? Ninguém é obrigado a pensar como eu penso, mas eu só quero que pensem. Se pensarem, já está de bom caminho. E aí eu ensejo te apresentando. Você é o Luiz Fernando Prado Shoa, paulista de São Paulo, jornalista, professor, graduado em filosofia pela Presbiteriana Mackenzie, certo? Coordenador do Núcleo de Transmasculinidade da Rede Família Strong, aí de São Paulo. Lançou recentemente um livro, Simplesmente Homem. Fez várias lives, eu assisto todas as lives, e você sempre fala da literatura produzida a partir do lugar de fala de homens trans. Eu acho isso muito importante. Eu acho importante que os sujeitos produzam literatura, produzam conhecimento. É para isso que nós existimos na Terra, é para isso que nós existimos no mundo. Bom, eu já te distribuo o tempo. Como eu sou o host da live e você é meu convidado, e eu sou o personagem da live no investimento de organização do festival, eu preciso falar do tema para as pessoas que nos ouvem. Xande, boa noite. Xande Peixe está nos ouvindo, a Antra também, e todos os meninos que já passaram. Me perdoe eu não poder acompanhar em tempo real os comentários, mas nós vamos fazer à medida do possível. Nivaldo, um abraço. O Nivaldo lá do Mato Grosso do Sul, doutor Nivaldo. Finelon, nós vamos, à medida do possível, claro, acreditar o nome das pessoas e as questões que irão levantar. O tema que nós vamos discorrer aqui, Luiz Fernando, é sobre conjuntura política e econômica na perspectiva de homens trans, no viés emprego, trabalho e renda. O mundo do trabalho para pessoas trans e homens trans neste país, no Brasil, é uma perversidade sem tamanho. Não há espaço e não há políticas de empregabilidade para pessoas trans. Homens trans também não, nem para mulheres trans, nem para travesti. Então, sobre... Eu não entendi por que está havendo essa... Está havendo interferência aí do lado? Barulho é meu sobrinho causando aqui na outra sala. Crianças na live. A criança é que ele é no sede. Ele é agitado. Desculpa, gente. A criança é agitada. Então, o objeto principal desse encontro, através de lives, neste dia, através do festival, é exatamente para discutir todas as nossas problemáticas, todas as problematizações que envolvem homens trans no país. Desde da sua gênese lá fora, no velho mundo, e nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas nós vamos enfatizar mais os aspectos aqui nacionais. Eu, como sou um homem político, extremamente político, e sou muito questionado por isso, e tenho lado, eu me guio pela esquerda, eu sou marxista, e não tenho problema de dizer isso, de afirmar isso. Eu sou um militante das grandes causas, da política geral, da macropolítica, e que sempre me interessei não só em discutir nossas questões, mas discutir a economia nos seus aspectos estruturantes, discutir a política num todo e na parte, e a participação de homens trans na política. Eu sou um homem político. Tenho 59 anos, mas eu não vou falar da minha vida nesta live. Nós vamos falar da política. Hoje, nós estamos vivendo no Brasil uma conjuntura muito íngreme do ponto de vista político, social, econômico, jurídico e antropológico, por que não dizer. Hoje nós estamos num período de governo fascista. Você me ouve bem? O público está me ouvindo bem? Meu sobrinho está causando aqui. Ele brinca, ele cai, aí ele chora. E os vizinhos estão fazendo um musical aqui. Peço desculpas para as pessoas da live que estiverem ouvindo esse fundo musical. É algo que está além do meu controle. Está além do teu controle. Tá bom, então vamos tentar... Mas eu fico muito feliz em você comentar que você é um homem político, né? Porque as pessoas têm essa coisa hoje com política muito estranha. As pessoas não entendem que política faz parte de todas as nossas relações. Que nós somos políticos na nossa casa, nós somos políticos nas amizades, porque política é você estabelecer uma relação de poder e de argumentação.
e você apresentar que você se dedica ao outro como ele se dedica a você e lutar por objetivos comuns. Isso eu vejo muito nas tuas lives. Eu vejo que eu assisto suas lives, acho que eu não assisto, mas eu assisto. Fico lá olhando, eu assisto, eu gosto muito dessa tua fala. Eu sou um homem político. E quando o Ray Carlos me convidou para falar dessa questão do trabalho, do emprego, da renda, a coisa que me entristece são as estatísticas. Porque olha só, homens trans e pessoas transmasculinas, independente de nível de escolaridade, menos de 10% dessa população, isso são pesquisas que dizem que não estão inseridas no mercado de trabalho. Aí a pergunta é, se eu, homem trans, tenho a escolaridade, a formação acadêmica, tenho todas as coisas que o mercado pede, por que eu não sou inserido? Devido a uma transfobia institucional que quer que eu me adeque a uma régua cis-heteronormativa para poder trabalhar, para poder até fazer o ato da produção que o sistema capitalista pede. Olha que louco, capitalismo fazendo essa acepção. E aí, eu tenho pessoas trans que não têm essa possibilidade de qualificação. Onde que começa o nosso problema? Ele é anterior, ele é na educação básica. Eu tenho uma expulsão escolar dessa população. Porque eu falo pelo meu ponto de vista pessoal. Eu só fui ser homem trans completamente como eu me percebi aos 20 e poucos anos. Por quê? Porque eu pensei assim, se eu me assumo menino trans, adolescente trans, numa escola, eu não poderia concluir meus estudos. Se eu não puder concluir os estudos, eu não vou poder ter oportunidades para poder aí ter uma projeção no mercado de trabalho ou fazer coisas do tipo. Então, assim, quando a gente pensa em trabalho, em renda, eu penso que a primeira política, Ray Carlos, eu não sei se você vai concordar comigo, mas que eu penso que é a educação. Não é porque eu sou professor, porque eu venho da educação, mas porque se você não for dotado de competências e habilidades, você não vai poder ter perspectivas profissionais. Se você for uma pessoa que não tiver acesso ao conhecimento, à crítica e à reflexão, como que você vai acessar o mercado de trabalho? É a grande questão que eu vejo. É a questão escolar. É a escola, enquanto não se ter um plano no Ministério da Educação, uma coisa séria. Eu não estou falando de simplesmente distribuir cartilhas para os professores. Eu estou falando de parâmetros curriculares nacionais. É categorizar gênero com a palavra gênero, sexualidade com a palavra sexualidade, porque a gente precisa falar das diversidades no ambiente escolar, para essas diversidades serem aceitas e elas poderem se desenvolver nesse ambiente escolar e posteriormente acadêmico. Aí sim eu consigo pensar no mercado de trabalho. Porque como que eu vou pensar no mercado de trabalho para uma população que não acessa os bancos escolares, não acessa sequer a universidade? Porque nós, Ray Carlos, pesquisa de 2019 da Associação Nacional de Institutos Federais. O que acontece? 0,01 de pessoas trans, aí eu pego pessoas trans geral, tá? 0,1 de pessoas trans no geral que acessam o ensino superior nesses institutos federais. Que são, assim, vamos pegar o Instituto Federal São Paulo, Instituto Federal que tem os cursos tecnológicos, né? Eles fizeram uma pesquisa de 430 mil alunos que eles têm, de pessoas trans, autodeclaradas, obviamente. 0,1. Se de 0,1 de pessoas eu Sim. tenho todo mundo trans, eu tenho travesti, mulher transexual e homem trans. Se é 0,1 de uma população de 3 segmentos, quantos homens trans você acha que eu tenho? Pois é. Então, como é que eu vou falar de trabalho para uma população que ela é convidada a sair da escola? E quando ela se percebe trans trabalhando, eu falo isso por mim. Eu tinha uma vida profissional. Quando eu assumi uma vida enquanto homem trans,
a minha educação superior não servia, o meu inglês e o meu espanhol não servia. Eu não servia para ser professor mais. Eu fui levemente convidado a me retirar do mercado de trabalho, porque alegavam assim: você vai influenciar o meu filho e a minha filha a se tornar você. Você não é homem, você não é mulher, você é o quê? Seu nome é uma coisa e sua aparência é outra. Então, assim, são uma série de coisas que eu penso que tem que ser discutidas. E uma delas, principal, é discutir de forma sem tabus, gênero e sexualidade. Porque só assim a gente pensa políticas posteriores. Porque como que eu vou pensar política de acesso ao mercado de trabalho se essa população não consegue nem estudar? Se essa população não consegue acessar o conhecimento, se essa população não consegue sonhar, se essa população não consegue ter perspectivas de vida, se essa população, inclusive, tem muitos empreendedores homens trans, mas eles são empreendedores dentro de um mercado de homens trans, porque não tem pessoas cis pensando, eles pensam e vão fazer. Mas será que a gente tem que viver nisso? Por que a gente não pode pensar numa política realmente que inclua? E por isso que eu gosto da tua fala. Eu sou um homem político. Muito bem. Bom, esse aspecto analítico do mercado de trabalho exclusivamente para pessoas trans é um problema macro. Ele é um problema macro, estruturante, que nós precisamos discutir na política. Por isso que eu falei, eu sou um homem político. Todavia, se não houver engajamento de pessoas trans na política, dificilmente nós poderíamos ou poderemos mudar este cenário. Olha só, agora nós estamos no período eleitoral, eleições 2020. Eu fiquei verificando nacionalmente de quantas pré-candidaturas estão se postulando para a vereança. Não dá 300 pessoas. Até agora, oficialmente catalogada pela Aliança Nacional LGBTI. Os dados da Aliança e do próprio PDT, que é o meu partido, que eu me filiei para ser candidato a vereador, eu sou pré-candidato, não dá 300. É brincadeira. Isso é brincadeira no universo macro de 150 milhões de eleitores. Isso eu estou falando sem ser atualizado. Parece que é 168 milhões de eleitores o Brasil tem hoje. Tem 300 pré-candidatos. 170, pois é, porque eu não falei o dado atualizado. Eu não peguei o dado atualizado. Nesse universo de 170 milhões de eleitores, 300 pré-candidaturas é nada. É nada. Influencia em quê no território, que é onde o homem trans, a mulher trans, a travesti, a pessoa LGBT, de ambos os gêneros ou sem gênero, mora, reside, produz. É no município. Eu sou municipalista nesse aspecto, porque nós temos que defender o município. Nós temos que defender o município votando em pessoas que nos representem e nos lançando para disputar poder. Por isso que eu digo que eu sou um homem político. Eu acho legal o debate hoje, eu escutei quase tudo, porque eu não vejo live, você sabe disso. Eu escuto live. Sim. Eu escuto cada coisa que as pessoas falam. Você escuta, pergunta, aliás, exatamente. Todas as lives eu falo. O Ray Carlos é um ser, eu amo ele na live, que ele pergunta, ele contribui para o debate. Uma coisa, Ray Carlos, que eu gostaria de te perguntar, se você me permitir. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Hoje eu ouvi coisas altamente importantes, mas eu vi um número de coisas que não tem cabimento nas lives de hoje, nossas. As pessoas estão reproduzindo o senso comum como critério de verdade. Não serve senso comum nem para política, nem para ciência, nem para coisa nenhuma. Nós precisamos nos aparelhar mais, nos instrumentalizar mais, estudar mais, compreender mais, para interferir melhor nos diálogos. Se nós queremos disputar o poder, discutir direitos, disputar o poder para discutir direitos, nós precisamos nos armar de conhecimento. Por isso que eu digo, eu sou um homem político, eu adoro fazer análise de conjuntura,
Porque se você não analisa a conjuntura, você não tem condições de compreender todos os processos que permeiam pela conjuntura. E a conjuntura política resultante hoje, ela é fascista. Hoje eu vi entre nós falas fascistas. Me desculpem quem falou. Eu não sei se tem consciência do que falou. Falas fascistas. Sabe por quê? Porque entre nós não há inimigos. Nós não temos inimigos. Entre nós, LGBTI e pessoas trans, homem trans, nós não temos inimigos. A Antra não é nossa inimiga. Aquela Simpson, a Bruna Benevide, a Sara e todas as companheiras lá e irmanadas na associação não são nossas inimigas. Elas não são nossas inimigas. O nosso inimigo é o capitalismo, é a opressão de classe, é o fascismo, é o governo atual que se apoderou do país, está entregando o país, a economia toda, desempregou, não dá segurança política, nem jurídica, nem social para nenhum cidadão, não é só para LGBT, não é só para homem trans que não temos segurança. Ninguém tem segurança neste país. Luiz Fernando, isso é muito grave. Ou a gente discute seriamente as questões e vamos parar desse mimimi, desse choro. Que alguém foi excluído, que alguém está sendo ressachado, quase que não sai. Esse rechaço não é entre nós. Quem nos oprime dilaceradamente é o capitalismo, é a opressão de classe. Hoje eu escutei pessoas falando, quase chorando de coisas que são elementares na relação social entre nós. Que nós só precisamos parar um pouco para refletir, analisar todos os poréns, todos os lados, todos os ângulos e compreender o seguinte: nós não somos nossos inimigos. Nossos algozes, eles não estão entre nós. Acredite. Nem brancos, nem negros, nem pretos. Não somos inimigos entre nós. Andrei Lemos está aqui, um abraço. Professora Eli, um abraço. Keila Simpson. Lam Matos, acabei de ver agora as pessoas passando por aqui. A Eli está aqui também. Pois é, professora Eli, um grande abraço. Ela estava atenta para esperar essa live. Porque eu falo duro comigo, eu falo duro com todas as pessoas que erram. Quando foi projetado esse festival, você sabe disso, eu dialoguei com você sobre isso. Se ele era personalístico, disseram-me que não. Eu não aceito política personalista. Quando colocaram a foto do rapaz que sofreu uma tragédia social, que foi, eu não quero falar em nomes aqui, que sofreu uma tragédia social, aquela foto é uma foto artística de alguém que estava vivo e que imita uma santa, não é isso? Acho que é isso mesmo. Eu não gostei da foto. Eu sou ateu, respeito todas as crenças, todos os também lados. Sou. O Estado, eu sou ateu desde que nasci. Eu nasci ateu, de pai e mãe. As pessoas têm que entender que o Estado é laico. Nós não precisamos discutir muito entre nós esses viés. Ainda mais uma religião dominante. Uma simbologia de religião dominante. De alguém que se fora. Então esse é o meu desabafo. Eu acho até que nós precisamos, Luiz, refletir mais. Você é meu convidado aqui. E eu te convidei, não avisei para ninguém. Você só segura um pouco aí, um tempinho, enquanto eu termino de falar da análise de conjuntura. Você é uma pessoa importante nesse processo, todos nós somos. Mas nós não podemos aceitar, entre nós, tergiversação política, de condução política, de método político, de nossas políticas. Da relação entre nós.
intramovimento. Deu problema. Sabe por que deu problema? Porque nós não temos uma entidade forte de homens trans, uma rede forte de homens trans. Por isso que deu esse problema. Em política não há espaço vazio. Isso aí é uma lei da física, não é da política. Não há espaço vazio. Se não há espaço vazio, não tem protagonismo de uma entidade nacional enterrar o IBRAT. O IBRAT sucumbiu-se após o ENAT. E a responsabilidade é de todos nós. Sabe por quê? Porque nós tínhamos que continuar a organização do IBRAT, da rede, que construiu o maior encontro da Terra. Nenhum lugar do mundo se organizou um encontro que discutiu todos os temas que diz respeito à nossa segurança jurídica, social, política, antropológica e à nossa existência. Não teve outro lugar da Terra que fez isso. Só o Brasil fez isso. Porque é só o Brasil também que tem processo transexualizador e é só o Brasil que editou por portaria o Ministério da Saúde, durante o governo democrático, que eu participei, da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Só esse lugar do mundo que fez isso. Os outros países podem ter coisas mais avançadas, mas não discute com a sociedade. Vou já te dar a fala. Não discute com a sociedade. Então a conjuntura política, ela é importante nós discutirmos, sabe por quê? Falei igual a Dilma Rousseff, sabe por quê? Porque nós precisamos compreender todos os processos que nela permeia, todas as forças que dizem respeito ao poder de mando do país. Eu estudei muito, eu te falei isso no áudio, eu estudei muito para ouvir coisas boas e coisas não muito legais hoje. O aspecto importante da análise de conjuntura neste festival é que homens trans são cidadãos, pagam impostos, elegem alguém, votam e precisam ter restaurado a sua cidadania, a sua dignidade. Mas para isso nós precisamos interferir no processo político do país de uma forma direta, mordaz, revolucionária. Ou a gente faz isso, ou não adianta mais depois só chorarmos pelo luto, só chorarmos pelo leite derramado e nos culparmos entre nós quem é o verdadeiro, o opressor, quem é entre nós o opressor. 30 minutos. Nós já falamos, nossa secretária aqui já me secretariou que nós falamos 30 minutos. Então, 30 minutos? Eu vou seguir. Já falamos 30 minutos, vamos falar 1 hora. Nós vamos falar essa live 1 hora para quem não escuta, para quem nos ouve. Então, saindo daqui desse introito da conjuntura, o Brasil hoje, nós estamos numa situação, a economia está devastada, não há perspectiva nenhuma de vida saudável para ninguém. A saúde está num flagelo. A pandemia hoje mostrou que o Sistema Único de Saúde ele é um dos melhores do mundo, porque ricos e pobres foram parar no mesmo lugar para não morrer. Essa questão ela tem que ser enfatizada. Porque se a gente achar... Eu vejo entre homens trans desdenhando do processo transexualizador. Me escute mais 2 minutos. Desdenho do processo transexualizador. Se não fosse o processo transexualizador, que a ANTRA, com sua envergadura política, seu lastro de mobilização, e LGBTs abrigados na ABGLT, na primeira conferência de 2008, na segunda de 2011, que eu participei de todas, e na de 2015, nós não teríamos implementado a política para homens trans de saúde. Nós não teríamos forçado o Conselho Federal de Medicina a autorizar as cirurgias.
E aí eu vi o Xande hoje falando, muito importante, que ele foi uma das pessoas que mais se esforçou quando o Conselho Federal de Medicina não queria autorizar as cirurgias. Queria deixar em âmbito experimental para fazer quando quisessem. E não ter orçamento. Se fosse experimental, ia ficar como pesquisa. E aí ia ser o dinheiro da pesquisa para implementar as cirurgias. Aí eu pergunto para os homens trans que falaram hoje, olhando no meu olho, e eu vi alguns falando: ah, mas o processo transexualizador não vale muita coisa. Então me diga aí, você que me ouve, você que me escuta, você que falou hoje isso, como foi que você conseguiu se encontrar? Como foi que você conseguiu autorização para se harmonizar, arrumar o seu fenótipo e hoje restaurar a sua dignidade e a sua cidadania? Me diga como foi. Se o Brasil não tivesse o processo transexualizador e a política integral de saúde LGBT, nada disso seria possível. Hoje, Luiz, nós estaríamos na clandestinidade. Eu vivi na clandestinidade. Mas não quero falar de época. Foi na época da ditadura militar. Eu tenho 59 anos e eu passei por essa parte da história e que nós estamos vendo o desenho dela acontecer novamente. Então, resumindo, eu não quero que as pessoas pensem como eu. Eu quero que elas pensem. Eu quero que elas produzam. Não precisa produzir como eu. Eu quero que elas produzam. Mas que elas não sejam negacionistas. Não negue os feitos da macropolítica que nós já conseguimos para pessoas trans neste país, para pessoas LGBTs. Nós temos um Supremo que está legislando para nós. Nós precisamos de leis infraconstitucionais. E nós não precisamos mais mudar a Constituição. Porque ela já nos abriga no artigo 3º e no artigo 5º. Nós precisamos de leis ordinárias, infraconstitucionais, para reacomodar todas as decisões do Supremo em relação a homens trans neste país, a pessoas trans e todas as identidades de transgêneros, de transgeneridade. Nós precisamos dessas garantias. E aí, falando mais de política, nós precisamos discutir sobre o Estatuto da Diversidade. Não vi ninguém falando disso hoje. Ninguém falou praticamente de política hoje. Talvez essa tarefa tenha ficado para mim falar de conjuntura, de política, de participação política, de organização política de pessoas trans. Nós precisamos voltar à realidade, construir o segundo ENAT imediatamente. Eu vi hoje o Luke Palhano aqui, eu me enchi de entusiasmo. Nós estamos em diáspora com o sistema capitalista. Nós estamos em diáspora com a opressão. Nós estamos em diáspora com o fascismo. E nós estamos irmanados com a ANTRA, com a BGLT, com a Aliança, com a Arte Gay e com a Rede Trans. Nós estamos irmanados, porque entre nós não temos inimigos. Os nossos inimigos não estão entre nós. Nossos inimigos estão fora de nós. Estão fora da nossa organização política. Eu te dou a fala e já estão me dizendo que já é para encerrar, mas eu vou falar 1 hora. Todo mundo falou e eu vou falar 1 hora. Pois não? Encerraram. Assim, antes de mais nada, quando a gente, focando aqui para o meu escopo, que é a questão do trabalho, a questão de renda, a questão de outras coisas, eu acredito que para isso tudo que eu quero que todos nós, todes e todas, né, em referências mulheres transexuais que nos assistem, e as travestis e outras pessoas que se identificam no gênero feminino, e todas pessoas do gênero neutro, e todos referentes aí do gênero masculino, uma coisa que a gente tem que pensar.
A gente precisa construir política pública, nós precisamos estar nos espaços, só que a gente tem que pensar o seguinte: qual é o projeto político que nós temos hoje? Nós temos, o que eu sinto falta, Ray Carlos e as pessoas, é dessa análise que você fez. O que eu percebo é a falta de análise material do que nos levou para votar, enquanto país, tá, que eu tô falando, no presidente atual da República. A gente precisa entender, fazer um movimento lá atrás. O que foi impeachment da Dilma? A gente precisa fazer uma análise dos erros internos dos partidos. Eu sou de esquerda, tá? Só esclarecendo aqui que eu sou de esquerda. Só que a esquerda não Caio Lemos. Caio Lemos aqui. Um abraço, Caio Lemos. O que eu percebo? Que a própria esquerda brasileira não faz uma coisa que deveria fazer: autocrítica. Você sempre fala da autocrítica. Só que eu percebo que a esquerda, ela sempre quer acertar, mas ela não para pensar que o seu discurso não está alcançando a grande parte da população, infelizmente. Por exemplo, a gente tem que popularizar, sem decair a pauta, o que está sendo posto. A gente tem que pensar em tornar acessível o discurso. Porque, por exemplo, para a gente aproximar homens trans que não estão entendendo o que é um partido político, o que é uma organização política, Luiz, tem que entender. Ou vai entender de política, de partido político, de ideologia, ou então, quando acordar, vai ver agora um projeto de lei que está tramitando, abrir uma consulta pública hoje, agora na Câmara, de um projeto de lei que simplesmente vai acabar com o direito das pessoas dizerem o que elas são do ponto de vista da transgeneridade. Isso é inconstitucional, mas se passar, vai ser difícil de derrubar. Mas por quê? Mas o que eu tô falando é assim, Ricardo, as pessoas precisam entender, tudo bem, mas só que vamos montar uma coisa, vamos voltar atrás na história. O nosso papel nesta live, o meu, o seu, é fazer o quê? É trazer a informação de uma forma que a pessoa consiga processar esse processo para ela entender que é necessário se organizar de forma política, organizada. Porque se ela não fizer isso, outras pessoas que entenderam o processo vão fazer de tudo para derrubar os poucos direitos que ela tem. Certo? Então, nosso papel aqui é pedagógico, é político-pedagógico. Político no sentido de falar das instâncias políticas e pedagógico para explicar para as pessoas que nós somos seres diferentes. Beleza, mas só que nós temos uma pauta em comum. Qual é a nossa pauta? Lutar em prol o Estado democrático de direito, porque só ele garante o amplo debate acerca das múltiplas existências e que essas múltiplas existências consigam qualidade de vida. O que é que essa qualidade de vida? Acesso ao trabalho, voltando à educação, a saúde integral, porque as pessoas precisam parar de entender que o processo transexualizador foi uma conquista? Foi. É uma conquista que eu usufruí dela e muitos usufruem. Sim, eu não vou cuspir no prato. Todo mundo. Só que a gente tem que pensar que eu fui falar contra os homens trans, eu falei, gente, não é só processo transexualizador que você tem que defender, não, amigo. Você tem que defender a saúde integral. Porque a saúde integral concebe o indivíduo em todo o seu espectro. O processo transexualizador, ele é uma conquista, mas ele não abarca todas as demandas de saúde, mas ele tem que ser amplificado e não supracitado. Ele não tem que ser uma coisa diminuída. É isso que as pessoas precisam entender. E também, Ray Carlos, visitar a história, que eu sinto falta disso, né? As pessoas precisam entender o que é um trabalho, o que é um emprego, é o conceito. O que é o ato do trabalho? Qualquer pessoa trabalha, gente. É o ato de você exercitar uma atividade, de você expor um pensamento, seja artístico, seja cultural, seja intelectual. Isso é um trabalho. É você ter um esforço em prol de algo. Isso é o conceito de trabalho.
que é defendido por muitos sociólogos, antropólogos, enfim. O que é emprego? É eu ser remunerado por uma atividade que eu executo, certo? Isso é um emprego, é eu estar em algum lugar exercendo alguma coisa. Então, enquanto as pessoas não entenderem o que é um trabalho, o que é um emprego, o que a gente precisa fazer para essas relações se tornarem mais inclusivas. Mas uma coisa que eu não aceito, Raikar, é a história do aceito. Eu não quero que ninguém me aceite. Eu quero que as pessoas me respeitem enquanto cidadão dotado de todo o compreêndio que me torna humano. É isso que eu quero. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender conceitos. O que é um Estado democrático de direito? É um Estado que eu não me sinto representado em alguma pauta, vou me juntar com um grupo e vou lutar através de protestos na rua, online, reuniões, enfim. Vou me juntar, levar essas pautas para verância, se tiver nível municipal, se for no estado, deputado estadual, se for federativo, deputado federal, dependendo da pauta, Senado, e aí estas pessoas que estão lá nos representando, porque não são representando a eles, mas eles representam um grupo de pessoas, inclusive a nós, eles gostando ou não, e aí a gente leva essa pauta para essas pessoas. O que são essas pautas? Projetos de lei. Projetos de lei que são, inclusive o quê? Decreto, portaria por nome social, hormonização, questão de pautar a sexualidade nas escolas. Porque sem isso, eu não consigo discutir trabalho. Vieram me perguntar recentemente uma coisa. Luiz Fernando, você é contra cotas para o trabalho? Questão de cota nas empresas, se as pessoas trabalharem. Vamos lá. Primeiro lugar, que projeto é esse de cota que você quer? Para ficar bonitinho com a população trans? Não. Nós queremos que as empresas, elas ganham dinheiro, elas têm sua missão também, em seus valores, responsabilidade social. Elas podem desenvolver programas de aprendizes trans sem a questão etária, porque a nossa população não tem o desenvolvimento etário da maior parte da população. Infelizmente, devido à conjuntura. Então, nós temos que fazer essas pessoas ocuparem os lugares. Nós temos que fazer o quê? A empresa está fazendo o quê? Jovem aprendiz. Não, o que tem? Não, vamos ser transaprendiz. Transaprendiz sem idade definida. A pessoa vai lá, fica um tempo, aprende uma ocupação e ela passa a acessar aquele emprego e com isso fazer o quê? Ter dignidade, ter possibilidades para se requalificar e para, inclusive, desenvolver um pensamento crítico e reflexivo. Porque não adianta eu falar de pensamento crítico e reflexivo de pessoas que estão passando fome, de pessoas que não têm um mínimo de subsistência. Para você ter subsídios intelectuais, para você ter crítica, para você ter reflexão e fazer a revolução, a gente precisa alimentar essas pessoas. E isso só vai ser possível quando a gente falar de acessos. Acessos à educação, acesso ao trabalho, sim, em forma de emprego. Eu não sou capitalista, jamais serei. Mas uma pessoa precisa hoje estar empregada, mas empregada sendo respeitada. E as empresas hoje têm um papel. Não tem o dia da integração, então, meu amor, você vai fazer na sua integração o quê? Lá no manual. Identidade de gênero, orientação sexual, nome social. Nem toda pessoa trans quer mudar nome, nem toda pessoa vai ter barba como eu, Rai Carlos. Mas são homens ou pessoas neutras e que precisam ser respeitadas nas suas singularidades. Porque não adianta nada a pessoa estar trabalhando e não ter uma qualidade de vida. Recentemente, um amigo meu trabalhava numa multinacional, ele se suicidou. Porque a família não o aceitava, o trabalho não o aceitava e ele não tinha perspectiva social nenhuma. Então a gente precisa fazer essa análise. Porque quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de renda, a gente tem que ir atrás. Pensar num ambiente que proporcione essas pessoas também a militarem. Porque quando a gente fala de militância política, a gente fala de pessoas que compreendem esse movimento e que tem um mínimo. O que é o mínimo que o ser humano precisa? Comer. Para desenvolver a sua capacidade como corpo.
e conseguir até processar as informações. Porque um ser humano subnutrido não consegue fazer uma reflexão complexa. Porque ele não tem os nutrientes necessários para fazer isso. Então, quando a gente pensa em uma série de coisas, eu, como professor, eu sempre vou defender educação. Educação ela é uma possibilidade de conhecermos e criticarmos as coisas. Para você saber o que é capitalismo, é um sistema em prol do capital. Tá, beleza, mas você sabe como ele surgiu? Ele não surgiu desde hoje, amigo. É um processo histórico. A gente tem que parar de achar que a história é linear, ela não é. Luiz, Ela é uma história que tem contornos e subcontornos. Ela é contada pelo ponto de vista de quem ganhou. A gente tem que fazer a teoria crítica da história. Luiz, Marx fazia muito isso. Então, quando eu falo de trabalho, eu preciso conhecer o que é conclua, trabalho. você conclui esse bloco aí. Pode deixar que eu vou concluir. Então, quando a gente pensa em trabalho, a gente tem que entender que trabalho todos nós fazemos, mas que a gente quer emprego. Emprego no sentido de garantir dignidade. Garantir dignidade e garantir acessos. Já vou E falar. para garantir esses acessos, nós precisamos urgentemente entender que a população trans precisa estar nas escolas, nas universidades, e estar em todas as instâncias de poder. Porque só assim a gente vai pautar política feita para pessoas trans também. É isso que eu gostaria de concluir. Bacana. A análise que você faz é uma análise da dinâmica interna do mercado de trabalho para pessoas trans, de todo gênero, certo? É perfeita. Na economia capitalista e no Brasil atual, não existe isso. Isso seria o ideal para nós, se tivesse essa sensibilidade empresarial e essa sensibilidade governamental, porque o Estado é o Estado, mas também tem a iniciativa privada. O Estado só não pode abarcar a mão de obra de servidores públicos para ocupar todas as pessoas de todos os gêneros, seja eles LGBT, seja eles pessoas sem gênero, enfim, toda a nomenclatura LGBTQI+, certo? Então, fazendo essa análise, eu gostaria de puxar um retrospecto do ponto de vista político. Tudo isso só será possível se nós estivermos no poder. Só. Não tem outro caminho. Porque nós vamos ter sempre alguns poucos aliados que fazem tudo para nos defender, mas não são nós. Não é a mesma coisa. Nós precisamos ter a nossa representatividade nossa. Nós precisamos estar lá disputando o poder. Ricardo, não está falando isso só agora? Não. É agora que eu sou pré-candidato, porque o fascismo veio para ficar. Eu não iria, nunca pensei em me candidatar a nada, nem para porteiro de prédio, nem para líder de comunidade. Eu sou da comunidade, ajudo aqui os processos todos comunitários, mas eu nunca postulei nenhuma vaga no centro comunitário. Eu, como conselheiro de saúde, eu sou um estudioso em saúde pública. Saúde pública do ponto de vista LGBTIQI+. Mas por que só até LGBT? Porque a política nacional é só no T. Eu sou uma pessoa que eu desafio. Quem conheça mais a política nacional de saúde LGBT integral, quem conheça o processo transexualizador, não é só porque eu ajudei a ampliar em 2013, não, Luiz. É porque eu estou desde 2008 com todo mundo junto. Em 2008 só foi possível para as travestis e mulheres trans. Sabe por quê? Porque só elas protagonizaram a luta. Só tinha 5 homens trans naquele tempo. Era o Xande de São Paulo e o Regis em Campinas. Leonardo Mano no Rio de Janeiro, que não era nem conhecido. Eu aqui na região norte. O Silvio Lúcio no Ceará. Só. Não existe política pública para 5 pessoas. Política pública é para uma gama imensa de pessoas. Para um número significativo de segmento social ou da sociedade. Agora nós temos protagonismo suficiente para deitar e rolar, reinar, interferir. Mas para isso nós precisamos protagonizar de forma organizada. Por isso é que tem que ter a política. Não tem como ser fora da política.
O que nós estamos fazendo hoje é um processo político, dialético, onde vieram pessoas que concordam entre si, pessoas que discordam entre si, e vamos tirar uma resultante, que é o relatório final deste festival. Eu encaminho duas questões, já finalizando a minha fala nesta live. Nós precisamos de todas as pessoas que me ouvem, que participaram hoje de todo o festival, que debateram fora e dentro do festival, que questionaram, que criticaram, que tentaram até mudar a sua concepção, que a gente se una, tire uma unidade política prática em ação, de política organizada, como, não sei, reativar uma rede, criar uma nova rede. Eu não sei porque eu já estou velho, mas eu posso ajudar. Eu posso ajudar que eu ainda não morri. Eu posso ajudar que eu ainda estou na minha existência, em plena, eu estou no exercício pleno das minhas faculdades mentais, laborais e intelectuais. Então eu posso ajudar pela minha expertise, pela minha vivência, pela minha história de militante. Eu sou um militante que eu atravessei a ditadura militar. E eu fui preso. Isso não é qualquer coisa. Eu participei da campanha das diretas já como homem trans. Eu não me escondi. Eu não mudei de roupa. Eu não me maquiei. Eu poderia fazer tudo isso e ser um homem trans, mas não do meu perfil. Eu tenho a minha autodefinição de homem trans. Por isso sou tão criticado. Mas eu não me importo com crítica, não. Porque é na crítica que você progride. O caos, o dissenso é que gera o consenso. Não é na calmaria, todo mundo pensando igual. Todo mundo pensar igual é fascismo. Não podemos pensar igual nunca. Nós sempre vamos discordar de alguma coisa. Agora nós precisamos sermos consequentes na ação política unitária, levando para um só caminho este movimento de homens trans. E agradecendo o apoio de quem sempre nos apoiou, nos abrigou. Se existe política pública hoje neste país para os homens trans, não foi só nós que lutamos. Foram as travestis que fizeram isso, são pioneiras nisso. Elas fizeram o verdadeiro protagonismo. Eu costumo até dizer o seguinte, que elas se empoderaram tanto que depois elas não usufruíram muito desse poder de organização que tem. Mas elas sabem que tem esse poder. Porque elas são tão organizadas que quando elas batem o pé no chão e ditam uma norma entre elas e discutem democraticamente e tiram uma diretriz, elas encaminham de forma unitária, mesmo discordando uma das outras por vezes. É isso que nós precisamos fazer entre nós, como homem trans neste país, para poder sobrevivermos a esta avalanche de medidas opressoras e de um governo fascista, entreguista, mentiroso e que não dá valor nem para a vida, desdenhou da pandemia, chamou de gripezinha. Não fez uma coisa elementar. Inclusive, Luiz, a questão do auxílio emergencial não foi colocado no papel, direcionado exclusivamente para pessoas trans. Não. Mas sabe por quê? Inclusive, muitas pessoas trans tiveram problema de receber exatamente. Mas sabe por quê? Porque o governo é um governo antipopular, é um governo racista, misógino, é um governo LGBT-fóbico, é um governo desgraçado. Um governo com esse matiz ideológico, político, neoliberal, de ultradireita, não vai respeitar a população. Não vai respeitar a população, muito menos a nós, LGBTs, muito menos a nós, homens trans. Eu queria só apenas colocar uma questão, que alguém colocou aqui uma questão na tela. Me permita. Inacreditável, não sou ninguém para julgar. Sou um cara trans que fala muita informação. Estou começando agora, mas me assumi há pouco tempo. Mas uma live neste nível é para estar babando.
Christian Ferreira. Christian, Conheço. meus cumprimentos. Já assisti uma live sua com o Le Cabron. Le Que tá Cabron. aqui, inclusive. Isso, Le Cabron, um abraço. Assisti a live de vocês, um abraço para vocês. Nós precisamos sacudir, fazer barulho, gritar, fazer política, discutir partido, discutir poder, interferir no poder e dizer não. Nós não aguentamos a opressão. E dizer não à falta de respeito e dizer não ao fascismo. Eu queria também ser muito grato com vocês que nos ouvem. A Rose disse que eu falo bem, mas ela é minha esposa. O Andrei Lemos manda dizer, Luiz, para ti, que você fez uma excelente fala em relação ao mercado de trabalho, que você pesquisou. Você é um homem pesquisado, né? Tem o Caio Lemos, que manda um abraço, manda corações. Falta 5 minutos para encerrar a live. Eu não quero extrapolar mais o tempo, Luiz Fernando. Certo? Deixa eu mandar um beijo para as pessoas. Só um minuto que você vai já mandar. Você vai já mandar. Eu estou quase terminando a live. Pedir desculpa pela minha exasperação por vezes. Todo mundo sabe que eu sou explosivo. Eu sou assim mesmo, eu falo nessa envergadura. Aqui em casa eu falo assim mesmo. A Rosa até disse para mim: ei, você não está num palco político, você está aqui em casa. Aí eu digo, tá, me desculpa o tom de voz, mas é assim que eu falo. Eu vivo bem até financeiramente, socialmente, economicamente, mas é porque eu fico muito angustiado com certas coisas. E aí eu me empolgo também quando eu falo de política. Porque eu nasci praticamente na política. Não tem coisa mais bonita para me achar do que esses conceitos. Política, democracia, participação política, luta de classes. Uma vez eu estava vendo uma live com o Andrei Lemos, do Partido Comunista do Brasil, e da UNO LGBT, que está aqui com a gente. Muito obrigado, nos honra a sua presença, Andrei. Um beijo também para ti. Xande está mandando kkkk. Ô, Xande. A professora Eli. Cara, é o seguinte, eu disse que o Andrei era o próprio Manifesto Comunista. Agora eu vou dizer o seguinte, eu sou o próprio Manifesto Comunista, mas todo o capital. Entendeu? Eu sou o capital do Marx com o Manifesto Comunista junto. 3 volumes. Pois é, 3 volumes, exatamente. Então eu sou essa pessoa. E aí agradecer imensamente a estimada presença do Luiz Fernando, um professor, um cara estudioso, escritor, que mora no meu coração, que a gente briga muito, né? A gente briga bastante, a gente não concorda em tudo. Isso é bom para nós, porque nos preserva. E pensar igual não é legal, entendeu? Nem na cama é bom pensar igual, porque não dá certo o jogo. Não dá certo o jogo. Então eu sou esta pessoa, entendeu? Eu agradeço muito a Antra pela ajuda, pelo esforço imenso que ela fez para botar este festival para o protagonismo de homens trans. Eu agradeço todas as pessoas que participaram das lives anteriores. Eu agradeço do fundo do meu coração. E eu sou uma pessoa que aqui é só debate político, do ponto de vista pessoal, eu não brigo com ninguém. Um abraço aqui para a Santorini Oficial, que está aqui na live também, nos assistindo. Eu sou essa pessoa. Eu falo que eu penso em qualquer seara, eu critico a esquerda, eu critico a ultradireita, eu quero derrubá-la, entendeu? Nós precisamos derrubar a ultradireita do poder, nós precisamos interferir nesse processo. E agora, Luiz, está terminando a live, eu queria te ouvir para a gente finalizar e dizer tchau. Tá. E até a terminar. próxima. Gente, agradecer a Keila Simpson, que é uma militante que eu admiro muito. Passando essa quarentena, venha para São Paulo, pra gente ir pra Vieira de Carvalho, beber algumas coisinhas. E o Luque Palhano também, meu grande amigo. Agradecer meu filho de família LGBT que entrou aqui, o Christian, Caio Lemos. Luiz, tem 20 segundos. Luiz, 20 segundos para acabar a live. A todas as mulheres transexuais e travestis e a todos os homens trans, pessoas transmasculinas que estavam aqui. Em especial a você por essa análise brilhante. Muito obrigado, muito obrigada. Beijo, tchau. Tchau.